Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para um episódio muito especial sobre NFL. Como você viu já no título do programa, nós vamos eleger, eu e o meu amigo Caio Miari, os 10 melhores quarterbacks da NFL de todos os tempos. E é um tópico que eu fiquei surpreso, que eu nunca fiz no podcast. E eu faço podcast Cara dos Esportes desde 2019. Antes disso, podcast FA Hoje desde 2015, e eu nunca fiz esse tópico. E o motivo pelo qual eu escolhi fazer esse programa é porque eu precisava de um tópico atemporal, ou seja, algo que não envelheceria, porque quando você estiver escutando ou assistindo esse podcast, eu estarei de férias. Minhas férias começam nesse domingo, dia 16, na verdade de sábado, dia 15 de março, depois de quase 6 anos, quer dizer, 5 anos e meio, serão as primeiras férias de verdade que eu vou tirar aqui do podcast e das redes sociais e tal. Eu cheguei a viajar algumas vezes, né, ninguém é de ferro, mas eu continuei fazendo programa, levei notebook, levei microfone, dessa vez não. Dessa vez eu vou desligar mesmo. Então a gente vai ter esse episódio que tá sendo postado, eu vou estar fora já, vou estar de férias já. E o programa volta, não é dia da mentira, dia 1º de abril vai ter podcast novo. Eu não defini se vai ser sobre NFL ou sobre NBA, mas nessa semana a gente vai voltar com 2 episódios. Então 2 semanas aí de férias que eu preciso pra eu me desligar. Então eu tô antecipando essa gravação aqui, até a gente tá gravando um pouquinho, alguns dias antes da postagem. E a gente vai olhar pro passado, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Caio Miari, editor do The Score, da casa que já participa várias vezes aqui no programa. Um dos caras que mais vezes participaram do podcast Cara dos Esportes. Caio, você ficou surpreso também da gente nunca ter feito um programa assim pensando em história da NFL? Porque a gente já fez listas, top 5, ranking de tudo quanto é jeito, mas acho que a gente nunca parou pra olhar pra trás, assim, pra história da NFL. A gente acompanha a NFL há muito tempo. Claro, a gente nasceu dos anos 90, né? A gente não viu, o Johnny Unitas jogar, mas a gente acompanha a NFL há muito tempo. Então, é uma oportunidade legal. Eu te mandei a minha lista, pra você ver os pontos que você discorda e tal, e a gente ir debatendo. Sem spoiler. Muitas mudanças de posição que você faria, muitos pontos de discordância no meu top 10. Fala, Gabriel. Férias merecidas, né? Comentando um pouquinho, mas obrigado pelo convite, né? Logo de cara. A gente já fez muita coisa, né? Ranking de quarterback, já perdemos as contas, já fizemos ranking de cornerback, de wide receiver várias vezes, mas como direto a gente comenta a história de algum jogador, mas fazer uma lista sobre a posição mais importante com os maiores da história, de fato, é a primeira vez. E sobre a sua lista, Gabriel, eu vou te ser muito sincero, eu tenho uma opinião muito, diria que forte e já formada em relação aos melhores da história da NFL, top 10, top 5. E eu vou te dizer, eu achei que antes de você me mandar a lista eu ia discordar de muita coisa, mas até que não, viu? Eu gostei bastante da sua lista. A gente vai comentar um pouquinho a mais, a gente vai entrar em mais detalhes sobre jogadores e tudo mais. Mas eu gostei. Logo de cara assim, minha reação foi gostei da lista. Muito obrigado, Caio. Então vamos entrar logo no programa. Você que tá assistindo, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Se estiver assistindo pela primeira vez, daqui a 2 semanas vai voltar a ter podcast, então não desiste. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo, Caio, porque é a primeira vez que eu vou parar de postar podcast por um período, né? Eu parei de postar podcast Cara dos Esportes por alguns meses. Foi quando eu tava trabalhando na Globo, e aí meu contrato não permitia fazer coisas fora da Globo. E aí depois eu voltei, depois disso eu nunca parei. Nenhuma semana passou sem podcast. Confesso que eu tô com um pouco de medo. Espero que as pessoas, quando eu voltar daqui a 2 semanas, continuem escutando os meus programas, assistindo meus vídeos, escutando os podcasts. Mas se inscreva no canal do Spotify também, segue lá. Deixa 5 estrelas no Spotify, que é muito importante pro podcast. E assim, vou voltar a tempo bem antes do draft. Vou voltar mergulhando em cobertura do draft. Pro pessoal da NBA, vou voltar a tempo dos playoffs da NBA. Vou perder boa parte do March Madness, né, que é o torneio
do basquete universitário, mas aí o Cooper Flag se machucou agora, né? Então pra quem quer assistir o torneio da NCAA sem o Cooper Flag, mas ainda vou pegar o Final Four, vou estar de volta já, mas enfim, eu vou do 10º ao 1º, nome por nome, e aí o Caio vai dizer se ele subiria, se ele desceria o cara, e a gente vai debater sobre alguns desses caras. Tem alguns que, assim, todos os nomes eu acredito que vocês conheçam, mas vai ter alguns nomes que vocês provavelmente conhecem de nome, mas não sabem tanto, e aí a gente vai debatendo sobre as virtudes de cada um desses caras. 10ª colocação, eu tenho o Drew Brees, quarterback draftado pelo então San Diego Chargers, que jogou os melhores anos da carreira dele no New Orleans Saints. É um cara que eu sinto que a carreira dele tem um quê de história de filme, né, o Drew Brees, né, porque ele é um cara que começa bem a carreira, sofre uma lesão, os Chargers decidem selecionar o Philip Rivers no draft e abrir mão do Drew Brees. Ele quase vai pro Miami Dolphins, tinha um acordo feito com o Miami Dolphins, só que o departamento médico dos Dolphins não aprovaram ele no exame médico, e ele acaba indo pro New Orleans Saints, e era um time com o Nick Saban de treinador, né, que é se não o maior treinador da história do futebol americano universitário, né, que ele acaba não dando certo com o Miami Dolphins, mas se você coloca ele com o Drew Brees, o que poderia ter sido? Poderia ter sido uma década completamente diferente, né, da NFL. Seria uma década muito diferente, 20 anos muito diferentes pro futebol americano universitário, sem o Nick Saban no futebol americano universitário, mas ele vai pro New Orleans Saints, vai trabalhar com o Sean Payton, uma cidade que vinha do desastre do furacão Katrina, a cidade devastada, inundada, pessoas que muita gente se abrigou no estádio do New Orleans Saints, né, no Superdome, e ele tem uma carreira brilhante com uma das piores franquias da NFL até aquele momento, né, o Saints era uma das piores franquias da NFL, de menos sucesso. Ele conquista um Super Bowl, o primeiro Super Bowl da história do New Orleans Saints, ele é eleito MVP daquele Super Bowl, ele foi primeiro time All-Pro uma vez, All-Pro que é a seleção da temporada, foi 4 vezes segundo time All-Pro, 13 vezes foi escolhido pro Pro Bowl, 7 vezes liderou a NFL em jardas, 4 vezes liderou a NFL em touchdowns, é o jogador com mais temporadas de pelo menos 5.000 jardas na história da NFL. Caio, antes da gente entrar no Drew Brees em si, lá ele, você concorda com o Drew Brees na 10ª colocação? Teria ele mais pra cima? Teria ele mais pra baixo? Qual que seria? Como que você encaixaria o Drew Brees nesse top 10? Não, eu concordo, Gabriel. Eu concordo. Eu acho que o Drew Brees é um dos caras mais difíceis de ranquear, porque se você pegar algumas listas, você vai ver o Drew Brees em 5º, o Drew Brees em 6º. Mas eu acho que o Drew Brees está entre os 10, eu colocaria ele, apesar que, ao meu ver, Gabriel, entre o 7º e o 12º, você tem um grupo aí de uns 7 quarterbacks, 8 quarterbacks, que eles podem entrar, eles têm que entrar nesse grupo, e a ordem vai depender do que você gosta mais, do que você vai estar avaliando e tudo mais. E o Drew Brees, para mim, pertence nesse grupo. Eu não chego a colocar o Drew Brees no top 6, então eu acho que o Drew Brees está na posição certa. 10ª colocação é muito compreensível. É um cara que, se você olhar a carreira dele, é brilhante, né? Assim, algo que é o segundo na história da NFL em jardas passadas, né? Mais de 80 mil jardas, 571 touchdowns, também a segunda marca da história da NFL, só perde pro Tom Brady. E o Drew Brees ele deu um pouquinho de azar, né? Que aí poderia ficar até ranqueado mais alto, que é a questão do MVP. Ele nunca foi MVP. Os anos que ele foi o melhor passador, ele acabou coincidindo com o Rodgers, que o auge do Aaron Rodgers é algo que dispensa comentário. Né? E aí também teve um ano que você citou que ele foi uma vez First Team All-Pro, que é o ano que o LaDainian Tomlinson tem a temporada das mais inesquecíveis na história da posição de running back, né? 2006, se eu não estiver enganado. E aí ele acaba ganhando o MVP, enfim. Você citou algo muito importante, que foi a questão de New Orleans, e ele dá o primeiro título para o Saints, né? Acho que isso, de fato, coloca o Drew Brees em outro nível. Eu tive algumas questões com o Drew Brees, Gabriel, que ele só teve sucesso nos playoffs quando o time do Saints era muito forte. Quando o time do Saints estava muito abaixo, a gente viu o Saints terminando temporadas 8-8, né? 50%, na época da temporada ele tinha 16 jogos, tipo coisa de 3 anos seguidos quase, e ele não conseguia levar o nível do time. Claro, ele era uma máquina de produzir. O aproveitamento, a precisão dos passes deles é algo assim, das melhores da história. Mas eu senti que às vezes faltava um pouquinho mais
de elevar o nível de quem estava em torno do time dele. Então eu concordo muito com a 10ª colocação. Aqui a gente tá tentando isolar, quer dizer, a minha lista eu tô tentando isolar, né, o quarterback, né, e eu acho que eu tô levando em consideração o talento do jogador, o que ele fez em campo e o que ele fez em momentos decisivos, conquistas e tal, mas não é que, esse cara tem X Super Bowls, esse cara aqui tem X-1 Super Bowls, então logo esse cara tá na frente, né? Eu acho que tem mais nesse cálculo aqui. E eu acho que você tocou no ponto perfeito sobre o Drew Brees, né? Porque ele é contemporâneo de 3 caras que estão na frente dele nessa lista, né? Alerta de spoiler, né? O Tom Brady, Peyton Manning e o Aaron Rodgers. Então ele pegou talvez a era com mais talento na posição de quarterback, pelo menos no topo da posição. E ainda assim, a gente que acompanhou a maior parte da carreira do Drew Brees, ele tava logo ali com esses caras, né? E, por exemplo, 2009 o Peyton Manning é eleito MVP e o Drew Brees é segundo colocado. O Patrick Mahomes foi eleito MVP. E o Drew Brees ganha do Peyton Manning no Super Bowl também. Exatamente. O Drew Brees joga melhor que o Peyton Manning no Super Bowl, que dá o título pro Saints naquela mesma temporada. Exatamente. E ele, 2018, ele é segundo colocado para MVP também, perde pro Patrick Mahomes, né? Então ele tem várias vezes ele tava logo ali, né? Só que ele não conseguiu dar esse último salto porque ele jogou numa era extremamente talentosa, né? E a produção dele é um negócio de absurdo, assim, né? Tanto que o Tom Brady precisou de mais jogos, mais temporadas do que o Drew Brees para ultrapassar os números do Drew Brees, né? De jardas e passes para touchdown e tal. Um quarterback extremamente preciso, e acho que é um quarterback que também quebra um pouco paradigmas na NFL de altura, Caio, porque ele é um cara de 1,83 m, se não tem Drew Brees, não tem Russell Wilson anos depois, né? E se não tem Russell Wilson, aí não tem Kyler Murray, não tem Bryce Young, não tem todos esses quarterbacks mais baixos que eu acho que só foram selecionados altos no draft e tiveram oportunidades e tal, porque era muito aquela coisa, não, o quarterback tem que ter pelo menos 1,90 m. Como é que ele vai enxergar atrás da linha ofensiva e tal? Era uma coisa muito dogmática dos times da NFL, e o Drew Brees, na altura dele, que ele deve 1,83 m, 1,80 m por aí, ele mostrar que é capaz de produzir em alto nível, eu acho que ele abre uma porta para um monte de gente que eu acho que não teria a mesma oportunidade na NFL por causa da altura. Não, sem dúvida. Se você olhar a carreira do Drew Brees, Gabriel, é meio que assim, várias das desculpas, ou das explicações, argumentos que a gente usa para justificar o que um quarterback não deu certo na NFL, o Drew Brees ele passou por todos esses desafios e ele superou a todos, né? A carreira dele tinha tudo para dar errado, se você parar para pensar, porque ele tem a lesão no ombro, que é talvez a coisa mais importante para um quarterback. Ele muda de time, vai para um time que é muito ruim, que é uma franquia que na época tinha pouquíssima tradição. Ele é abaixo da média, né, a questão de altura, e ele supera tudo isso e chega aqui no que a gente está falando dele. Então, de fato, o Drew Brees ele tem um espaço muito grande na história da NFL, e a gente estava falando dos contemporâneos dele. O Drew Brees ele chega no Super Bowl ganhando do Brett Favre na final de conferência. Então, além dele ter pegado a gente falou do Brady, do Manning, do Aaron Rodgers, ele pegou um pouquinho do Patrick Mahomes, que ainda tirou meio que o MVP dele. Ele teve que ganhar do próprio Brett Favre já no final da carreira do Favre. Enfim, ele, diante de todos esses caras que a gente está falando aí, que são lendas da NFL, o Drew Brees não só competiu com eles, o Drew Brees conseguiu tirar até um pouquinho do brilho desses caras e conseguir colocar o próprio brilho dele, tá na história da NFL, de fato um dos melhores que a gente já viu. Ele é o único na lista que não tem MVP da temporada regular, né? E eu acho que é isso, né? O fato dele ter enfrentado uma era muito difícil, eu acho que é a explicação, né? E, enfim, vamos para o 9º colocado agora. Eu coloquei o Brett Favre, quarterback que jogou quase a carreira inteira no Green Bay Packers, depois passa pro New York Jets, pro Minnesota Vikings, onde ele tem um grande ano, um dos melhores anos da carreira dele, veio já muito no final da carreira, que ele bateu na trave ali, perdeu pro Drew Brees na final da NFC. Ele venceu um Super Bowl, único quarterback a vencer 3 MVPs consecutivos, que é um grande feito nos anos 90, 3 vezes primeiro time ao Pro, 3 vezes segundo time ao Pro, 11 vezes Pro Bowler. Caio, Brett Favre subiria, desceria ou tá no lugar certo?
Eu acho que ele lembra quando eu te falei que eu tinha ali o grupo entre o 7º e o 12º? O Brett Favre tá nessa lista e eu acho que particularmente colocaria ele uma acima. Eu colocaria ele no top 8, a gente vai chegar a falar do 8º colocado daqui a pouco. Mas assim, entre o 8º e 9º não é uma diferença gigantesca. Talvez eu colocaria um pouquinho acima por causa disso. Eu acho que o Brett Favre é o que os americanos usam muito, né, que é o gunslinger. Né? Ele estava sempre tentando o passe dele. Tem uma foto do Brett Favre do lado de gunslinger no dicionário, né? Exatamente. É a definição disso. Ele errava muito. A gente não pode deixar de falar das interceptações, né, que a gente sempre falava do Brett Favre. Só que ao mesmo tempo ele conseguia tirar momentos espetaculares. Ele é o cara que jogava todo o jogo. Ele teve a atuação marcante, que é o pai dele morre na mesma semana, ele joga e tem um rating perfeito em horário nobre nos Estados Unidos. Então, ele tem aquela mística de ser meio que um Iron Man, gunslinger, tá jogando toda hora. Então, isso fica muito marcado na história da NFL. Ele precisava ter ganhado o Super Bowl dele, como você falou, ele conseguiu, né? 3 vezes MVP, dispensa comentários. Então, assim, muita gente chega a falar que o Brett Favre tinha que ter ganhado mais, que um cara do talento dele, apesar das interceptações e tudo mais, ele tinha que ter ganhado mais Super Bowls. E muitas vezes isso, apesar de deixar um asterisco no legado dele para algumas pessoas, serve até como um elogio. Quando você fala que um cara tinha que ter ganhado mais que um Super Bowl, que já é uma coisa muito difícil, mostra o tamanho, o potencial que esse jogador teve durante a carreira. E o Brett Favre é um cara igual esse. O Brett Favre, pra mim, é um cara de um ápice absurdo, que são esses 3 MVPs seguidos, mas também a gente tem que levar em consideração, era um momento ali de entre-safra, né, dos quarterbacks, né, quando ele vence os 3 MVPs, né, porque aquela geração Dan Marino, John Elway, Steve Young, todo mundo ali na reta final ou já aposentado, e não tinha chegado a nova geração ainda, né, ele é a superestrela que preenche esse espaço na NFL, né, que é a segunda metade dos anos 90, né, então por isso que acho que toda essa questão de contar MVP a gente tem que fazer essas ressalvas. Ele tem esse ápice muito, jogando em altíssimo nível, mas ele é um cara também que eu acho que mais do que os outros jogadores nessa lista, é o cara que também ele tirou os Packers de muitas situações difíceis, mas colocou os Packers em muitas situações difíceis, né? Eu acho que é um cara que ele, de todos aqui dessa lista, é com folga o cara que mais cometia erros. Mas era porque é aquela coisa que eu falo de vez em quando sobre o Josh Allen. Você vive com que o Josh Allen, os erros do Josh Allen, às vezes, mais cedo na carreira, acho que hoje em dia ele limpou bastante isso, porque ele também tem os acertos que avançam muito, né? E o saldo é mais do que positivo. E era assim com o Brett Favre. É o 880, né? Só que o Brett Favre batia 80 muito mais vezes do que 8, mas às vezes batia 8. Sim. O Brett Favre na carreira dele, ele só teve menos que 10 interceptações em uma temporada, uma vez, que é o ano do Minnesota Vikings que você citou agora há pouco. Sim. Ele já teve temporada com 29 interceptações. Isso para um quarterback que tem 3 MVPs é muita coisa. Mas nessa época os quarterbacks lançavam mais interceptações do que hoje em dia, né? E essa é uma coisa até importante, eu deveria ter falado mais cedo sobre isso. É muito difícil comparar números de um cara que jogou nos anos 80, um cara que jogou... Se você pega um cara que tá jogando agora, se comparar com números de 2015, já é difícil. Números de 2010, 2005... Então, números são muito difíceis, mas ainda assim, naquela época os quarterbacks lançavam mais interceptações, só que o Brett Favre era um cara além da conta, muitas vezes. Isso. Em 95, por exemplo, era uma época que os running backs na NFL ainda eram os caras que dominavam, eram os melhores e tudo mais. O Brett Favre, quando ele ganha o MVP dele, ele lança quase 40 touchdowns. Então, quando um cara consegue fazer o diferente, que hoje parece o normal, mas que na época, né, era o diferente, e com a facilidade, com a frequência que o Brett Favre fez, é isso que faz dele um dos melhores. E como eu te falei, nona colocação, eu acho que eu colocaria em 8º, mas assim, mais que justificável. Uma coisa, né? Tem muita gente que não sabe disso, né, Gabriel? Hoje em dia até que não. O pessoal tem mais acesso à informação, rede social e tudo mais, mas se você tem algum amigo aí que está começando a acompanhar futebol americano e conhece o Brett Favre, mas não conhece tanto, uma pergunta pegadinha para fazer com ele é o time que draftou o Brett Favre, né? Porque muita gente acha que ele jogou no Green Bay Packers a carreira dele inteira e tudo mais, mas na verdade o Brett Favre, que foi draftado na segunda rodada, ele começou a carreira no Atlanta Falcons. Verdade. Teve 4 passes tentados pelo Atlanta Falcons, não completou nenhum. Inclusive ele tem passe que foi incompleto, um passe para ele mesmo que acabou interceptado, enfim.
E aí depois ele vai para o Green Bay Packers, essa é uma coisa que, daquelas pegadinhas, os trivias, né, que os americanos gostam muito, sempre aparece. O Brett Favre não começa a carreira dele com o Green Bay Packers. E tem a questão fora de campo do Brett Favre, né, que ele foi envolvido num baita escândalo de desvio de verbas públicas, né, mas enfim, a gente cita, mas aqui a gente tá comparando os jogadores em campo. 8ª colocação, já como o Caio falou, eu coloquei o John Elway, quarterback do Denver Broncos, um quarterback que já entra na NFL envolvido em polêmica, né, porque ele não queria ir pra qualquer time, não queria ir pro Indianapolis Colts, os Colts selecionam ele mesmo assim, e aí o dono dos Colts, né, o pai do Jim Irsay, né, ele troca o John Elway por um retorno irrisório pelo prospecto que era o John Elway. Tem um documentário muito bom da ESPN, né, sobre esse draft de 83, se eu não me engano, né, da NFL. É o draft mais badalado da história da NFL. Que é John Elway, Dan Marino, e Jim Kelly, tem mais gente ainda. Ele é um quarterback, Caio, que venceu 2 Super Bowls, foi MVP de um Super Bowl, foi uma vez MVP, 3 vezes segundo time ao Pro e 9 vezes Pro Bowler, né? Ele é outro cara que foi MVP sem ter sido o primeiro time ao Pro, né? Como foi o Josh Allen nessa última temporada. Mas ele é um cara, Caio, que a carreira dele é vista de uma forma completamente diferente por conta das conquistas que ele tem na reta final. São os últimos 2 anos do John Elway, né, como jogador na NFL, e até aquele momento ele é aquele cara que ele não consegue vencer o grande título, tal, na hora do vamos ver não vai bem. Só que aí ele já tava numa fase diferente da carreira, ele foi MVP do Super Bowl, mas acho que a grande figura daquele time do Denver Broncos era o Terrell Davis, né, aquele running back espetacular que acaba não tendo uma carreira longa por conta de lesões, mas eu acho que essas conquistas melhoram muito a percepção do John Elway, porque eu sinto que muita gente pode reclamar que ele deveria estar mais pra frente, né, principalmente comparando com o meu 7º colocado, mas eu sinto que você tá nessa também, né, Caio, de você coloca o Brett Favre na frente dele. O John Elway, eu acho que grande carreira, dos 10 melhores quarterbacks de todos os tempos, mas é um cara que tem 2 títulos, fulano aqui não tem título, fulano aqui tem um título só. Não é assim também, né? Não é. O John Elway talvez seja o cara que eu tenha mais discordado, Gabriel. Como eu falei, nesse top 10, colocando o seu top 10, eu teria colocado ele, mas eu não sei, eu acho que tem mais argumentos às vezes para deixar o John Elway fora do top 10 do que dentro do top 10. Talvez seja o único assim que eu pensaria em ter colocado. Então, por exemplo, tem 2 caras que vêm à mente logo de cara. O Steve Young, do São Francisco 49ers e tudo mais, e o próprio Fan Tarkenton, né, que talvez tenha sido o primeiro quarterback ótimo com as pernas, do dual threat quarterback da história da NFL. Eu consigo fazer muitos argumentos para colocar os 2 à frente do John Elway. Eu acho que o John Elway é o seguinte, você olha a estatística do John Elway, você tem um ano de MVP, né, que de fato é o espetacular, mas ele nunca liderou a NFL em quase nada, em termos ele nunca foi o melhor quarterback da NFL, sem sombra de dúvida. Por exemplo, a gente pega o Brett Favre, naqueles 3 anos que ele ganha o MVP, não precisa nem falar que ele era disparado o melhor quarterback. Todos esses outros quarterbacks da lista acima deles, a gente sabe que em algum momento da carreira deles, por vários anos, eles foram os melhores quarterbacks. O John Elway, ele bate o MVP, mas ele nunca liderou a NFL em nenhuma temporada em passes para touchdown. Ele liderou a NFL em jardas aéreas só uma vez. Então, claro que tem o ajuste da época, né? Tem ano que o John Elway termina com 18 touchdowns lançados só que também tem o ajuste da época e tudo mais. Mas ainda assim, na época que ele lançou, ele não era o cara que mais produzia, ele tinha um time do Denver Broncos que era muito bom, era um sistema ofensivo muito bom. Hoje em dia a gente fala muito de sistema ofensivo, era na época que a gente fala hoje do Kyle Shanahan, do Michael Shanahan lá atrás, enfim. Eu não acho um absurdo colocar o John Elway como o 8º, né, como está na tua lista, mas eu acho que é um dos caras que eu teria colocado um pouquinho mais para baixo por conta disso, mas como você falou, um dos caras mais marcantes da história da NFL, e de novo, né, ele ficou 14 anos sendo falado do cara que não conseguia ganhar. Ele termina a carreira dele ganhando 2, um deles, inclusive, contra o Brett Favre. Acho que já é um bom ponto para a gente puxar para o 7º colocado, que é o Dan Marino. E você falou sobre o John Elway nunca ter sido considerado o melhor quarterback, né, da NFL durante a
a carreira dele, né? E você escuta falar, as pessoas que viveram essa época, durante ali os anos 80, anos 90, o Dan Marino era considerado melhor que o John Elway. Ninguém tinha dúvida. Não, sem dúvida, sim, mas é outro nível. Ele não sentava na mesma mesa. Como passador, não sentava na mesma mesa. Ninguém duvidava que o Dan Marino era melhor que ele. Só que o Dan Marino não conquistou os 2 Super Bowls ali na reta final da carreira, como o John Elway conquistou, né? Mas aqui, pra minha lista, o Dan Marino é um quarterback melhor que o John Elway, né? E ele foi eleito MVP uma vez, foi 3 vezes primeiro time All-Pro, 3 vezes segundo time All-Pro, 9 vezes Pro Bowler, e ele tem provavelmente a melhor temporada da história por um quarterback, né? Que é a segunda temporada dele na NFL, que ele tem 5.084 jardas, 48 touchdowns, 17 interceptações. Cara, fazer isso em 1984 é um completo absurdo. É um completo absurdo uma temporada. Porque você pega esses números que você coloca hoje na NFL, o cara vai ser eleito MVP se ele tem esses números do Dan Marino em 84. Só que 84 era uma NFL completamente diferente. Então uma temporada de 5.000 jardas em 84 é o equivalente o quê, Caio? Se um quarterback hoje tivesse uma temporada de 8.000 jardas? É tipo isso, porque o pessoal entender. O Dan Marino, acho que tá claro que ele foi o primeiro da história da NFL a lançar para mais de 45 touchdowns e para mais de 5.000 jardas. Só que o que o pessoal tem que entender é que de 84 até metade dos anos 2010, ninguém mais fez isso. A gente foi ver mais temporadas de 5.000 jardas naquela era dourada que começa ali em 2011, 12, 13, 14 e aí vai. Ou seja, a gente teve aí quase mais de 30 anos, vamos colocar assim, sem ninguém conseguir fazer. E aí, como você falou, é um quarterback que conseguiu lançar, coloca aí 6.500 jardas esse ano, passando para 65 touchdowns. Só que é absurdo. É, de fato, isso tudo aos 23 anos de idade. Se quem estiver ouvindo agora nunca tiver visto nenhum lance do Dan Marino, assim que acabar esse podcast, abre uma abinha e vê a mecânica dele. Achei que você ia falar para ver Ace Ventura. Não. Não, o jeito que a bola saía da mão do Brett Favre, a mecânica do braço dele, tá entre as melhores da NFL, se não for a melhor, a mais bonita, a mais eficiente, né? A força do braço, ele se livrava muito rápido da bola. Tem algo também que eu gosto muito, Gabriel, que a gente fala da temporada de 1985, né? Ou seja, um ano depois dessa temporada brilhante do Dan Marino, tinha a defesa do Chicago Bears. A defesa do Chicago Bears de 85, todo mundo sabe que está entre as melhores da NFL, talvez a melhor da história. Eles ganham o Super Bowl naquele ano, eles têm uma derrota na temporada para o Miami Dolphins do Dan Marino em 85. E é o único jogo que eles permitem mais de 35 pontos na partida, né, para o adversário, é contra o Dan Marino e o Miami Dolphins. E, assim, era impossível parar o Dan Marino e, infelizmente, ele pegou no Super Bowl um cara que também vai estar nessa lista. Ele acabou não voltando. De fato, se o Dan Marino termina a carreira dele aí com 1 ou 2 Super Bowls, ele tá no top 5, acho que sem discussão. Tem gente até que coloca ele lá em cima, mas fica um pouquinho... pesou um pouquinho pra você, pesa um pouquinho pra mim, mas de fato é um dos mais talentosos que a NFL já viu. Ele pegou uma fase muito ruim do Miami Dolphins, né? Que não conseguia construir ao redor. Uma fase ruim que tá durando o quê? 40 anos do Miami Dolphins. Sexto colocado. Meu sexto colocado é o único... Não, tem 2 quarterbacks ativos nessa lista. Vamos ignorar todo o presente. Vamos falar historicamente, né, desse jogador. Auge. Ignorar o presente, até porque pode envelhecer esse podcast. Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers. Aaron Rodgers de 2005, que é o draft dele, né? Até 2000 Ele começa a ser titular em 2008. Ele é draftado em 2005, fica 3 anos no banco e em 2008 ele vira o titular, substituindo o Brett Favre, que vai para os Jets, igual o Rodgers fez. O Brett Favre fica um ano nos Jets, vai para os Vikings, a gente já falou, e o Aaron Rodgers está aí. O Brett Favre, o Aaron Rodgers, ele é titular dos Packers até 2022, venceu um Super Bowl 45 contra o Pittsburgh Steelers, foi eleito MVP daquele Super Bowl, 4 vezes MVP, o segundo quarterback com mais prêmios de jogador mais valioso da NFL, 4 vezes primeiro time All-Pro,
uma vez segundo time All-Pro, 10 vezes Pro Bowler. O que você acha do Aaron Rodgers na sexta colocação? Eu gosto. Eu acho que agora, eu tinha te falado, né, que tinha entre o sétimo e o décimo segundo tinha um grupo. A gente já falou desse grupo. Agora, para mim, entra o grupo dos 6 primeiros, e o Rodgers está nesse grupo dos 6 primeiros, e entre a quarta e a sexta colocação, eu acho que é onde que o Rodgers tem que estar. Eu acho que eu colocaria ele em quinto, para ser muito sincero. Então, uma posição é só a diferença. Mas é isso. Eu acho que a gente está falando do cara que, talvez, que a gente já viu, que tinha o melhor toque na bola, né? O que melhor, sim, lançador puro. A gente acabou de falar do Marino nesse nível, lançador puro, né? Só que aí ele tem vários, individualmente falando, ele tem as estatísticas, dessa lista inteira, talvez ele junto com o Tom Brady, que melhor tomava conta da bola. Ele era o oposto do Brett Favre, né? Em questão de interceptações e tudo mais. O Rodgers é assim, um absurdo, tanto que ele evitava os turnovers na carreira dele, a noção dele de jogo, ele tem a questão das Hail Marys, que já ficaram muito marcadas, né, Gabriel? Mas, em algum momento, você chega no nível entre os 5 melhores da história, quase que um critério de desempate tem que ser um pouquinho de sucesso nos playoffs. A gente falou do Super Bowl, que não é assim, uma matemática exata, mas tem que pesar. E, para mim, o principal ponto contra o Rodgers na carreira dele, Gabriel, não é nem que ele só tem um Super Bowl, é só ter chegado a um Super Bowl. Porque num Super Bowl, às vezes, muita coisa pode acontecer, tem muita jogada imprevisível, mas você tem que colocar o seu time em posição de ganhar mais. Quem está à frente dele já fez isso várias e várias vezes. O Rodgers, infelizmente, ele fez o mesmo tanto que uns caras que nem são bons. A gente fala aí de Joe Flacco, Brock Purdy, o Rex Grossman um pouquinho lá atrás. Chegar uma vez, entre aspas, tranquilo. O Rodgers não conseguiu chegar tantas vezes. Isso eu acho que pesa um pouquinho. Então, sexta, quinta colocação, eu acho que seria o mais justo, como você colocou. Eu acho que o Aaron Rodgers... Acho que os Packers cometem um grande erro, o tanto que eles insistiram no Mike McCarthy. Eu acho que era bem claro antes de que ele precisava de uma voz diferente lá em Green Bay. Eu acho que ele, com os últimos anos do Mike McCarthy, ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais difícil, que é o Aaron Rodgers que a gente vê atualmente, né? E não sei, se ele encontra um cara como o Matt LaFleur mais cedo na carreira dele, eu acho que ele poderia ter tido mais dessas conquistas, né? Mas assim, o que a gente falou sobre o Drew Brees se aplica aqui, né? Uma era muito difícil de quarterback, e nessa era muito difícil ele 4 vezes foi eleito o MVP, né? Que acho que é algo significativo. Algumas temporadas prejudicadas por lesões também. Ele nunca foi o cara mais durável, mas eu concordo com o que você falou sobre ele e o Tom Brady serem os caras que menos lançam interceptação, né? Que melhor protegem a bola. Então, acho que o Aaron Rodgers na sexta colocação tá de bom tamanho. Quinto colocado é o cara mais antigo aqui nessa lista, né? Um cara que ele é a primeira superestrela. Não é a primeira, né? Mas ele é a superestrela da era pré-Super Bowl na NFL. Acho que tem ele, Jim Brown, Bart Starr, quarterback, também fez sucesso no Green Bay Packers, Sammy Ball. Don Hudson dos Packers. Sammy Ball e tal. Mas acho que o grande jogador dessa era pré-Super Bowl é o Johnny Unitas, quarterback dos Colts. Ele vence um Super Bowl, né? Mas ele tem 3 títulos pré-Super Bowl, né? 3 títulos ali, campeão da NFL antes da fusão com a AFL, né? Pra quem não sabe, a NFL, liga ali que era a liga principal e tal, e aí tiveram algumas tentativas de ligas que não deram certo, até que é criada a AFL e a AFL dá certo. A AFL com times como Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Raiders, se não me engano, também era AFL, e aí ela chega num nível de sucesso, começa a tirar alguns jogadores da NFL, que aí a NFL aceita fundir NFL e AFL, por isso você tem NFC e AFC, né, hoje em dia. E aí em 1970, você tem o Super Bowl, né, que é o campeão basicamente da AFL contra o campeão da NFL e tal, enfim. O Johnny Unitas tem 3 títulos pré-Super Bowl, tem 3 MVPs, 5 vezes primeiro time ao Pro, 3 vezes segundo time ao Pro, 10 vezes ao Pro Bowl. É muito difícil, assim, começar a pegar número do Johnny Unitas e comparar tape do Johnny Unitas. É muito difícil. É outro esporte. Mas o que ele era bem acima dos demais na era dele, né? Ele é o cara que
começam você a usar mais o ataque aéreo, né? Ele é o primeiro cara ali que tem um número significativo de jardas, tentativas de passes e tal, e ele acho que ele é o primeiro, de novo, não o primeiro, mas a super estrela de quarterback dessas primeiras décadas da NFL, nos moldes que a gente tem hoje em dia. Acho que ele meio que ele cria esse caminho pra liga ter esses quarterbacks super estrelas. Então acho que o Johnny Unitas é um cara que eu acho que é um cara subestimado quando a gente fala nesse tipo de discussão. Concordo com você em relação ao subestimado. Nessa lista em específico eu teria feito a troca, o Rodgers à frente dele, mas a questão do Johnny Unitas, quem vai estar avaliando, vai depender do seguinte: como você avalia a questão de 70 anos atrás? A gente lembra, né? A gente está falando de um cara que ele foi MVP da NFL, a primeira temporada dele é 56. Então é um jogo completamente diferente. Agora, como o Gabriel bem falou, ele talvez seja a referência, ele era a referência de passador na época dele. Igual ele teve uma temporada, igual a gente falou do Damarino em 84, 5.000 jardas, 48 touchdowns. Se a gente olha a temporada de 59 do Johnny Unitas, ele é First Team All-Pro, ele é MVP, ele lidera a NFL em jardas passadas, em touchdowns passados e ganha o título. Não era o Super Bowl, né, como o Gabriel já explicou. Então, assim, é um absurdo. Ele é o primeiro quarterback da história a lançar para mais de 30 touchdowns. A gente falou do Damarino, seu primeiro a 40 e 5.000 jardas. O Johnny Unitas é o primeiro a 30 e 3.000 jardas. Então, assim, mostra o tamanho que ele é. Ele foi um cara que mostrou, que deu alguns indícios que o que a liga viraria hoje, que a gente está vendo. Então, isso merece muito crédito. Só que é aquele negócio, as defesas não eram tão ajustadas, os sistemas de jogo não eram tão complexos, mas, de novo, ele por 4 anos seguidos liderou a NFL em touchdowns passados. Não tinha dúvida que, na época, ele era o melhor passador da NFL. Então, eu acho que aí o top 5, top 6 para ele, 3 vezes MVP, tá mais que justo. E a gente tem que lembrar também que naquela época a temporada a maior parte da carreira dele eram 12 jogos, né? Não, exatamente. Metade, né? Ele já jogou uma boa parte da carreira lá no Baltimore Colts com 14 jogos, né? Mas também não eram 16, depois 17. Caio, agora um nome que a gente discutiu muito o lugar desse cara no ranking dos grandes da história da NFL nos últimos meses. Eu coloco na 4ª colocação Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs. Agora a lista ficou boa, agora chegou de verdade, agora a gente tá aos top 4. Eu vejo uma tier ali do 4º ao primeiro, né? Você vê entre o 4º e o 6º, né? Eu acho que o Patrick Mahomes é um pouco acima, né? Patrick Mahomes, 3 Super Bowls, 3 MVPs do Super Bowl, 2 MVPs, 2 vezes primeiro time All-Pro, 1 vez segundo time All-Pro, 6 vezes Pro Bowler. Claro que é muito difícil você... Assim, é o menos... Obviamente, né? É o menos definitivo aqui. Porque o Patrick Mahomes ele vai fazer 30 anos esse ano. Ele... Assim... Ele tá na metade da carreira dele. Só que pode ter mais 10 anos de Patrick Mahomes aí, tá? Sim, e ele tem o melhor início de carreira na história da NFL. O que ele fez... Você pega o currículo aqui... Os caras abaixo dele não tem o currículo que ele tem e jogaram 12, 15 anos. O Patrick Mahomes ele é titular desde 2018. Então 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não, 23. Tem 6 anos como titular, né? E é um absurdo esse início de carreira. E eu acho que o Patrick Mahomes, o que eu falava antes do Super Bowl, se mantém. Eu acho que ele tá nadando ali no ritmo para ser o maior de todos os tempos. Se ele vai chegar lá nesse ponto, a gente vai ver nessa segunda metade da carreira dele. Mas o ritmo que ele tá é isso, de se tornar o maior quarterback de todos os tempos. Eu acho que ele poderia estar mais acima nessa lista aqui se ele tivesse conseguido esse feito inédito, né? Que é de vencer 3 Super Bowls consecutivos. Ele não conseguiu, mas não muda o fato dele ser um grande quarterback. Se eu tivesse que fazer uma crítica, Caio... Aliás, eu vou perguntar pra você se você teria ele mais pra frente, mais pra baixo, mas eu queria ver o Patrick Mahomes voltando a ter uma temporada regular absurda, voltando a se preocupar com a temporada regular e vencendo mais o MVP de temporada regular, né? Porque chegando nos playoffs ele é o quarterback mais assustador, ponto, não tem dúvida quanto a isso. Mas eu acho que já tem alguns anos que ele meio que
tá meio que cagando pra temporada regular. Eu gostaria de ver o Patrick Mahomes voltando a ter uma temporada regular de 5 mil jardas, 40 passos pra touchdown e destruindo do início ao fim, que acho que já faz um tempo que ele não consegue isso. Você concorda com essa crítica? E onde você colocaria o Patrick Mahomes? São 2 anos seguidos que o ataque dos Chiefs não tá entre os 10 melhores da NFL na temporada regular. E isso passa muito pela posição de quarterback. Ele continua sendo o quarterback mais respeitado. E acho que isso não dispensa comentário. E assim, a gente vê o Josh Allen ganhando MVP, a gente vê o Lamar Jackson ganhando MVPs, e o Patrick Mahomes continua sendo o cara. Ele é a cara da NFL, ele é o melhor quarterback da geração dele e vai continuar sendo. O não sucesso, entre aspas, né, muito entre aspas, na temporada regular recente, não me incomoda tanto. Para mim, o Patrick Mahomes, ele tem que estar... A quarta colocação eu não acho ruim, não, pelo contrário. Para mim, o que eu mais colocaria ele mais alto seria terceiro, e ele, para mim, não pode estar abaixo de quarto. Então é terceiro ou quarto, dependendo de como você estiver avaliando. Só que eu acho que ele vai aposentar quando daqui 7 anos, daqui 10 anos, sei lá, ele vai estar em segundo ou em primeiro. Eu acho que isso daí tá ficando cada vez mais claro. E eu até acho que o fato dele estar jogando ainda coloca ele um pouquinho para trás, para baixo na lista. Quando o cara está aposentado, a gente tende a colocar ele talvez um pouquinho mais alto, porque a gente sabe que acabou, a gente não está assistindo, enfim. É um absurdo, né? O Patrick Mahomes é um dos quarterbacks que eu mais gosto, talvez o meu segundo quarterback já um dos meus favoritos. O primeiro a gente ainda vai falar que está na lista, mas é surreal. Ele é um cara que tem mudado a NFL, né? O jeito dele jogar, a gente já viu as defesas tendo que se ajustar a ele, fazendo aquele two high safeties, né? Colocando os safeties mais lá para trás para evitar as big plays do Kansas City Chiefs. Isso mostra o tamanho do impacto que ele tem pro jogo. A gente fala da NFL do jeito atual, né, Gabriel? Que é lançando muito e tudo mais. Mas até mesmo os quarterbacks lançando tem algumas épocas diferentes. A gente pega a época ali do Tom Brady, do Peyton Manning, do Brett Favre. Os caras ficavam mais no pocket, né? Não tinha tanta mobilidade. Atualmente na NFL, um quarterback tem que conseguir estender a jogada, tirar um coelho da cartola, sair do pocket e conseguir ainda produzir sem só sair correndo. Sair do pocket para estender a jogada de forma inteligente. Eu acho que isso não tem ninguém que faça melhor do que o Patrick Mahomes. Como você falou, nenhum desses caras da lista, ou que a gente já falou, que a gente vai falar, teve um começo tão bom e tão dominante quanto o Patrick Mahomes. Dono já de uma dinastia na NFL, coisa que é raríssimo. Então, colocar ele no top 4 já é mais do que justo. E como eu falei, eu acho que daqui a 7 anos, Gabriel, quando o cara dos esportes ainda estiver voando ainda mais, se você me convidar para a gente falar mais dos top 10 quarterbacks da história, vai ter alguns nomes diferentes e o Patrick Mahomes vai estar ainda acima do que ele está hoje. Eu só discordo. A única coisa que eu discordo do que você falou é que eu acredito que o Patrick Mahomes, ele pelo menos... Eu acho que ele pode se tornar o melhor quarterback de todos os tempos. Mas eu acho que ele nunca vai ser considerado o melhor quarterback de todos os tempos. Eu acho que, ou talvez nunca de forma unânime, por conta... Não, isso eu tô com você. Isso eu concordo, mas termina de falar. Porque eu acho que são duas coisas, né? O que eu acho e a percepção do público, né? Mas eu acho que o fato dele ter perdido um Super Bowl pro Tom Brady, ter perdido uma final da UFC pro Tom Brady, se ele não fizer algo muito absurdo nessa segunda metade da temporada, da segunda metade da carreira, eu acho que as pessoas nunca vão considerar ele de forma unânime o melhor quarterback de todos os tempos. Então, mas eu acho que ele pode chegar lá. E eu acho que uma comparação... A carreira dele tá incompleta. Então ele é muito difícil de avaliar mesmo. Eu acho que uma comparação com a NBA... Essa semana me perguntaram alguma coisa sobre... quem que você preferiria ter no auge? Nikola Jokic ou Hakeem Olajuwon? Grande pivô do Houston Rockets e tal. E eu acho que o Nikola Jokic ele tá meio que nessa do Mahomes, de que é muito difícil... Pô, o Nikola Jokic é um dos 10 maiores jogadores da história da NBA. É difícil você definir a posição dele. Só que você olha pro Jokic, 3 MVPs não. 3 MVPs em 4 anos, título, pode conquistar 4 MVPs em 5 anos. Ele já é o melhor jogador da NBA há 5 anos. É muito raro um jogador ficar no topo da NBA por tanto tempo quanto o Nikola Jokic. E sem fazer força, né, galera? Parece que ele nem quer muito. E tá assim como o Mahomes, um estilo muito diferente de jogo, né? Um estilo muito particular. Então eu acho que é mais ou menos isso. Mas o Mahomes na quarta colocação me soou bem. Mas eu acho que ele em breve... Gabriel, termina de falar só pra completar. Não, eu já ia passar pro 3. Completo sobre o Mahomes, por favor.
Não, o que eu ia falar do Mahomes, eu concordo com você. Pra mim, o Mahomes, depois que ele perde aquele Super Bowl pro Tom Brady do jeito que ele perdeu, pra ele passar o Tom Brady de verdade, assim, como você falou, a percepção do público, Alerta de ele spoiler, tem que ter inclusive. mais Super Bowl. Tom Brady tá na frente ainda. Ele tem que ter mais Super Bowls que o Brady. Porque o critério de desempate, eu acho que vai estar sempre com o Tom Brady nessa. Primeiro que ele fez primeiro. Eu acho que ele tem você ganha um pouquinho com isso. Segundo que, como você falou, ele já ganhou do Mahomes nos playoffs, na final de conferência em Kansas City, no Super Bowl, com os Patriots e com o Tampa Bay Buccaneers. Então, e o Tom Brady, se a gente pode até ir um pouquinho mais longe, ele nunca teve uma derrota no Super Bowl tão feia igual essa que o Kansas City Chiefs acabou de ter pro Philadelphia Eagles. Enfim, eu acho que o Tom Brady tem todos os critérios de desempate. É quase impossível o Patrick Mahomes terminar com mais de 7 Super Bowls ganhando na carreira. Se ele conseguir isso, aí eu acho que a percepção pode mudar. Se não, eu concordo com você. Se ele tiver 6 Super Bowls para ele aposentar, apesar dele ter muito mais talento puro do que o Brady, talvez até mais estatísticas do que o Brady, eu acho que a percepção do público vai ainda continuar colocando o Brady em primeiro. Alerta de spoiler, Caio. Terceira colocação, coloquei o Joe Montana, quarterback do San Francisco 49ers, terminou a carreira com o Kansas City Chiefs. 4 Super Bowls, 3 MVPs do Super Bowl, 2 MVPs, 3 vezes primeiro time All-Pro, 2 vezes segundo time All-Pro, 8 vezes Pro Bowler. É o melhor quarterback ali de uma era de muito talento na posição, né? Anos 80, anos 90. Ele é engraçado porque ele é ultrapassado pelo Tom Brady. Eu sinto essa questão que a gente tava falando, né? Sobre o cara ser considerado o melhor versus de fato ser o melhor, né? E eu acho que o Tom Brady ultrapassa ele com aquele Super Bowl contra o Seahawks. E sacramenta de verdade naquele Super Bowl contra o Falcons. Mas o Joe Montana por muito tempo foi o maior quarterback de todos os tempos e ele tinha muito aquela questão do fator clutch, né? De no momento decisivo e tal. Eu acho que eu já tenho que justificar o fato do Joe Montana ser o terceiro colocado. Porque eu acho que talvez eu fazendo a minha lista e, assim, tudo que eu boto aqui no podcast, eu nunca botei alguma coisa pra ser polêmico. Se eu boto alguma coisa que é polêmica, é polêmico, mas realmente eu acredito. Eu acho que a maioria das pessoas teria o Joe Montana na segunda colocação. E eu tenho o Peyton Manning na segunda colocação, Joe Montana em terceiro. O Joe Montana, ele joga numa era com um time absurdo do 49ers, com provavelmente a maior mente ofensiva da história da NFL, né, o Bill Walsh, e numa era que não tinha teto salarial, Caio. Os times podiam contratar o jogador, não tinha... Era muito difícil o jogador sair e assinar com outro time e tal, né? Eu acho que não existia, de fato, ainda Free Agents. Não lembro o ano que é criado a Free Agents da NFL, se puder olhar aí, Caio, enquanto eu falo aqui. Mas eu acho que ele tem mais conquistas que o Peyton Manning, obviamente. O Peyton Manning tem 2 Super Bowls. Ele foi rebocado ao título. O atual sistema começou em 93, Gabriel. Ele já tava ali. Acho que ele já tinha saído do 49ers, inclusive. Mas eu acho que talento por talento, eu acho que o Peyton Manning era um quarterback melhor. E eu acho que o Peyton Manning, ele tem as conquistas individuais melhores do que o Joe Montana. E eu acho que as conquistas coletivas dele não serem abaixo do Joe Montana, acho que diz mais sobre o Indianapolis Colts do que sobre o Peyton Manning. E acho que a gente já pode puxar pro primeiro colocado. Todo mundo sabe quem é o primeiro colocado já. É o Tom Brady. Eu acho que existe um argumento muito justo pra dizer que o Peyton Manning foi mais talentoso que o Tom Brady. Claro que numa lista como essa, ser mais talentoso não é o principal ponto. É aquela coisa, né? O Ronaldinho Gaúcho, jogador de futebol mais talentoso de todos os tempos, né? Mas ele não é o maior jogador de todos os tempos. Dito isso, não tá entre os 5. Exatamente. Mas eu coloco essa ordem: Joe Montana, Peyton Manning e Tom Brady, de novo, colocando tudo, esses fatores todos na minha cabeça aqui, e eu coloco o Peyton Manning na frente do Joe Montana. Vamos deixar o Tom Brady Vamos começar em Peyton Manning versus Joe Montana, antes de passar pra Tom Brady e Peyton Manning, Caio. Você inverteria esses dois? Eu acho que não, você é fã do Peyton Manning, eu sei que você gosta muito do Peyton Manning. Não, Mas, não inverteria, eu acho que é isso. O que você ia falar? Não, pode falar, eu já ia jogar a bola pra você. É isso,
o segundo e terceiro colocado, eu concordo 100% com você. Peyton Manning em segundo, o Joe Montana em terceiro. A única coisa, se você for olhar que o Joe Montana foi melhor que o Peyton Manning, ou tem melhor na carreira, são os Super Bowls, que é 4-2. Se você estiver olhando assim, meio que fazendo o raio-x dos dois. Mas, assim, em geral, controle de jogo, domínio, fazer mais com menos, conquistas individuais, dominar o jogo, mudar o jogo, tudo o Peyton Manning fez melhor do que o Joe Montana nas duas épocas. E o Peyton Manning conseguiu ter 5 MVPs, o Peyton Manning conseguiu chegar em 4 Super Bowls, ganhou 2 e tudo mais. 5 MVPs é o recorde, né? Nenhum jogador tem o mesmo tanto que o Peyton Manning. Na época do Tom Brady, vamos lembrar disso, que o Peyton Manning fez tudo isso na época dourada da NFL de quarterback, né? Que teve, a gente falou, nessa lista que a gente colocou, teve 4 quarterbacks dessa geração, né? Que foi o Drew Brees, o Aaron Rodgers, o Peyton Manning e o Tom Brady. Não vou nem colocar o Brett Favre, que também jogou nessa época, mas o Peyton Manning conseguiu ter 5 MVPs, 7 First Team All-Pro. Tem 7 anos que o Peyton Manning foi eleito o melhor quarterback da temporada. Isso é um recorde ainda, à frente até do próprio Tom Brady. Enfim, o Peyton Manning é o único cara, Gabriel, na história a ir para os playoffs com 5 técnicos diferentes. A carreira inteira do Peyton Manning, ou os Colts ou os Broncos, mudavam de técnico com certa frequência, principalmente ali já na segunda metade. O Peyton Manning tem 4 aparições de Super Bowl, né? As 4 com um treinador diferente. É o único cara da história também a conseguir fazer isso. Ele foi o primeiro quarterback, né, a ser titular e ganhar um Super Bowl com 2 times diferentes, até o Tom Brady conseguir fazer isso. Então acho que dispensa comentário. O que para mim impressiona muito do Joe Montana, e eu acho que coloca ele, por exemplo, ainda à frente do Patrick Mahomes e dos outros caras que ele foi na terceira colocação, ele meio que tem um pouquinho de Michael Jordan quando a gente está falando de Super Bowl, né? Ele chega em 4, ele ganha os 4, ele é MVP 3 vezes, num período aí de 8 anos, né? Ele é MVP de Super Bowl 3 vezes, e ele, assim, nunca lançou uma interceptação em Super Bowl. Em 4 jogos, sempre lançando touchdown, nunca lançando interceptação. Ele é muito, muito, muito decisivo, né? Tem aquele clutch no Super Bowl. O motivo do Damarino não ter um Super Bowl é justamente o Joe Montana. Então, assim, ele talvez não tenha sido tão dominante ao longo da carreira dele quanto a outros quarterbacks, incluindo o Peyton Manning, que é o que a gente está falando. Mas 4 Super Bowls, 3 MVP de Super Bowl é muito grande, e isso o Joe Montana conseguiu. E eu acho que um ponto que ajudou muito o Joe Montana, além do que eu falei do Bill Walsh, é que o Joe Montana jogou com um cara que é provavelmente o melhor não quarterback da história da NFL, que é o Jerry Rice. Talvez é o segundo maior da história da NFL. Se você tirar todas as posições, talvez ele seja depois do Tom Brady, talvez seja ele. Ele é o melhor não quarterback. Eu acho que talvez, sei lá, posso falar Jim Brown, talvez, Lawrence Taylor. Lembra que a NFL fez? A NFL, sei lá, 10 anos atrás, fez um top 100 da história. E o Jerry Rice foi o primeiro. Sim. O Jerry Rice foi o primeiro. E aí veio exatamente o que você falou, Jim Brown e o Lawrence Taylor completando a lista. Naquela lista, o Peyton Manning, na época, ficou à frente do Tom Brady. O Peyton Manning foi o segundo quarterback, o Peyton Manning ficou em 8º. O Joe Montana, se eu não estiver enganado, ficou à frente dele. E o Tom Brady. Só que depois, desde então, o Tom Brady ganhou mais 4 Super Bowls fazendo tudo que ele fez, né? Sim. Então tem esse pequeno asterisco. Mas teve isso, sim. Sobre Tom Brady, né? Vou passar o currículo aqui do Tom Brady. Que absurdo. 7 Super Bowls, 5 MVPs do Super Bowl, 3 MVPs da temporada, 3 vezes primeiro time All-Pro, 2 vezes segundo time All-Pro, 15 vezes ao Pro Bowl. Ele é o único quarterback que ele é o quarterback da seleção da década de 2000 da NFL e é o quarterback da seleção da década de 2010 da NFL, né? Então 2 décadas a NFL elegeu ele como o melhor quarterback da década, que acho que mostra a longevidade dele. Ele é o quarterback com mais vitórias, mais passes completos, mais passes tentados, mais jardas, mais vitórias em playoffs. Ele tem 35 vitórias em playoffs. Se o Tom Brady fosse uma franquia, ele seria a 5ª franquia com mais vitórias na história da NFL. É um absurdo. A longevidade... Ele tem 20 playoffs... Não, pode falar. Não, a longevidade dele é um ponto completamente absurdo. E acho que eu vou bater nessa tecla de novo, porque eu lembro que teve um tempo atrás eu fiz um podcast sobre o Peyton Manning, porque eu senti que tava rolando um movimento de o pessoal meio que subestimar o que foi o Peyton Manning como quarterback, né? E eu mantenho o que eu disse mais cedo. Eu acho que dá pra dizer
talento por talento, sim, melhor versão do Peyton Manning, melhor versão do Tom Brady, a melhor versão do Peyton Manning é melhor. O Peyton Manning era mais talentoso do que o Tom Brady. De novo, nessa lista aqui, não é só talento. A gente não tá elegendo o mais talentoso, tá elegendo o maior quarterback de todos os tempos. Essa questão dos vários treinadores e dos Colts que não são das melhores franquias na NFL prejudicaram o Peyton Manning em termos de conquistas coletivas. Eu acho que você coloca o Peyton Manning com o Bill Walsh e o Jerry Rice, ele faria igual ou mais que o Joe Montana. Você coloca o Peyton Manning com o Bill Belichick, eu acho que ele teria mais títulos do que ele teve, né? Que ele tem 2 títulos, um com o Colts, um com o Denver Broncos. Mas acho que um ponto importante que ilustra como é próxima essa disputa entre Peyton Manning e Tom Brady, enquanto os dois foram contemporâneos, o Tom Brady venceu 3 MVPs e o Peyton Manning 4. Mais vezes as pessoas colocaram o Peyton Manning como um quarterback melhor na temporada regular do que o Tom Brady. Claro que chega nos playoffs, o Tom Brady historicamente eleva o nível dele. Tanto que nas seleções da década ele leva vantagem em relação ao Peyton Manning. A questão é que o Peyton Manning se aposentou em 2015 e de 2015 pra cá, o Tom Brady ele basicamente teve mais uma carreira de Hall da Fama, né? Acho que dá pra separar a carreira do Tom Brady em 3 e você tem 3 quarterbacks que vão pro Hall da Fama, né? Aquela primeira era ali com os 3 Super Bowls, e aí você tem o MVP e mais uma chegada no Super Bowl, mais 2 chegadas no Super Bowl do Tom Brady, e aí você tem os últimos anos dos Patriots e o ano do Tampa Bay Buccaneers, né? Então você basicamente tem 3 carreiras de Hall da Fama do Tom Brady. Eu tava conversando com um amigo meu sobre essa discussão, Caio. Não é uma discussão tão divertida quanto na NBA. Porque na NBA você tem um debate, né? Michael Jordan e LeBron. E eu acho que você não tem na NFL. E há alguns anos já, eu diria que uns 10 anos na NFL, você não tem discussão que o Tom Brady é o maior de todos os tempos, né? E eu acho que ele não tem nada físico além da durabilidade que te chama a atenção. Ele não tem o maior braço da história da NFL, ele não era móvel, A colocação da bola dele que era espetacular, né? Ele colocava a bola no peito de todos os caras que iam receber, independentemente de onde estivesse. Mas, de fato, o que você falou é verdade. É muito difícil de você enxergar em campo e ver o principal fator dele, que era o cérebro dele. Era tomar a decisão certa todo snap. E era tratar uma 3ª para 10 perdendo no Super Bowl no 4º período, da mesma forma que ele tratava uma 1ª para 10 no 1º quarto. Ele conseguia manter o comportamento dele mentalmente dentro do pocket. Qualquer jogada era a mesma para ele. Se fosse Super Bowl, pré-temporada, isso faz o cara assim, elevar o nível, como você falou. E a precisão, a leitura para snap, a preparação dele é um negócio absurdo. E eu acho que vai ser muito difícil. Muito, muito difícil. Como o Caio falou, daqui a 15 anos, eu acho que não vai ter por mais que o Patrick Mahomes faça. Claro que o Patrick Mahomes vence 10 Super Bowls daqui pra frente. Pô, aí tudo bem. Mas seguindo uma trajetória normal de carreira do Patrick Mahomes daqui pra frente, eu acho que vai ser muito difícil chegar a uma situação em que seja unânime Patrick Mahomes maior que o Tom Brady. Assim como é unânime hoje que o Tom Brady é o maior quarterback de todos os tempos. Não, tô com você nessa. Eu acho que tudo que você falou, tem uns pontos para fazer, Gabriel, mas tudo que você falou eu concordo. Assina embaixo. Eu acho que assim, se o Mahomes talvez tivesse ganhado dos Eagles 3 Super Bowls seguidos pela primeira vez na história, podia ter um... Mas não, é o Tom Brady e eu sou, como você já até adiantou, eu sou fã número 1 do Peyton Manning. O Peyton Manning talvez seja o motivo que eu tenha virado jornalista esportivo. O motivo de eu gostar de futebol americano é o Peyton Manning. E teve um momento da carreira, Gabriel, engraçado, né? Quando o Peyton Manning pega os New Orleans Saints no Super Bowl 2009, se ele ganha aquele Super Bowl sendo MVP, ele muito provavelmente teria passado o Tom Brady na lista dos maiores da história. Porque o Peyton Manning sempre teve o debate, quem que é. Só que o Tom Brady, até pelo confronto individual dos dois, o Tom Brady sempre ter levado vantagem, o Tom Brady parecia que sempre a percepção do público é que ele estava à frente. Só que teve um período que o Peyton Manning tinha mais MVPs, ele poderia ter empatado o Tom Brady, por exemplo, a questão de MVP de Super Bowl. Só que aí, o Peyton Manning perde para o New Orleans Saints do jeito que perdeu, com ele fazendo aquele erro crucial, né? Lançou a interceptação que deu a vitória para os Saints.
E depois disso, o Tom Brady começa a acumular vitórias. Ele tem algumas das melhores vitórias do Super Bowl do Brady, vem depois, né? Que é a maior virada da história contra os Falcons e ganhar do jeito que ele ganhou contra o Buccaneers. O que é engraçado do Tom Brady é que ele fica 10 anos, pouca gente lembra disso, ele fica 10 anos sem ganhar um Super Bowl. E ainda assim, ele termina a carreira dele do jeito que ele terminou. E por isso que, para mim, a palavra longevidade é a chave aqui. O Peyton Manning teve uma carreira muito longa para a posição de quarterback. Assim, se você olhar o auge, ele jogou muito bem até o final, praticamente. Só que o Tom Brady, ele meio que mudou o significado da palavra longevidade, né? Porque ele joga mais de 20 anos. Ele consegue ultrapassar o Peyton Manning na duração de carreira e ele faz o que ele fez contra o Buccaneers. Assim, dá pra gente meio que colocar, durante um período muita gente falava, né? O Peyton Manning é o melhor da história da temporada regular, o Tom Brady é o melhor da história dos playoffs. Só que os playoffs valem mais, e se você botar na balança o que um faz na temporada regular e nos playoffs, o Tom Brady vai estar à frente. O Tom Brady teve a temporada 16-0 que acabou não conseguindo. O Peyton Manning tem a temporada de 2004, que é a temporada mais eficiente da história da NFL. O Peyton Manning tem a temporada de 2013, que é talvez a mais produtiva da história da NFL, né? O recorde de jardas em uma temporada, o recorde de touchdowns lançados em uma temporada, ainda continua o recorde só em 16 jogos. Mas eu estou com você, Gabriel. Eu acho que, para mim, o Peyton Manning é sem dúvida o número 2. E eu acho que daqui 7 anos, como eu te falei, que você me chamar para fazer esse podcast de novo, o Tom Brady ainda vai estar em primeiro, indiscutivelmente. É um cara que mudou, né? Ele meio que mudou o futebol americano no quesito de espalhar o futebol americano também para outros lugares do mundo. A NFL, essa globalização da NFL, o Tom Brady faz uma parte muito grande disso, pelo tamanho que ele tudo que ele apresenta fora de fato o maior nome que a gente já viu. A NFL só é popular aqui no Brasil desse jeito por causa do relacionamento dele com a Gisele Bündchen, né? Não é isso, e acho que qualquer pessoa que fale ao contrário disso tá errada, porque... Mas se não fosse o Super Bowl que ele ganhou, ele não conseguiria ter mantido isso. Sim. Porque com isso, né? De fato, o pessoal, quem que é esse rapaz? O namorado do marido da Gisele Bündchen, que era como ele era chamado aí. Só que se ele não fizesse o que ele faz, obviamente, o que ele fez, no caso, ninguém ia lembrar dele. Né? Ele consegue, além, obviamente, que ele ter sido casado com a Gisele Bündchen, meio que abriram as portas para ele em alguns países. Só que aí ele vira o que ele vira. É um absurdo a carreira dele. Assim, não, eu que sou grande fã do Peyton Manning, por muitos e muitos anos, Gabriel, eu tentei sustentar o argumento que o Peyton Manning era melhor, mas achar alguma brecha. Mas depois que o Tom Brady ganha dos Buccaneers, com os Buccaneers, né? Pra mim aquilo ali sacramentou qualquer tipo de argumento. Se a Gisele Bündchen tivesse casado com Derek Jeter, de repente o beisebol era o esporte mais popular aqui no Brasil. E o New York Yankees tinha mais título, porque o New York Yankees também não ganha faz tempo. Verdade. E, assim, acho que é bom a gente fazer essa contextualização, né? Porque tem muita gente que acompanha a NFL, muita gente escutando podcast, assistindo podcast aqui, que não acompanhava a NFL quando não era esse consenso absurdo de que... Não absurdo, mas assim, consenso completamente inquestionável de que o Tom Brady é o maior de todos os tempos. E esse ponto é muito importante, porque ele passa 10 anos sem vencer o Super Bowl. E naquela época, você tinha como espetar ali o legado do Tom Brady. Porque ele vence o primeiro MVP dele, ele tinha 30 anos. Ele só vence em 2007. O Peyton Manning já tinha 2 MVPs e vai conquistar mais um antes do Tom Brady conquistar o segundo dele, que é 2010. O Peyton Manning chega a ficar 4-1 de MVPs contra o Tom Brady. E existia o argumento contra o Tom Brady, que era um argumento sólido, que aqueles 3 primeiros títulos dos Patriots, Tom Brady foi importante, mas era muito mais aquele time equilibrado, de uma grande defesa e tal, não era o Tom Brady superestrela. E o que aconteceu? Adam Vinatieri no auge fazendo os field goals vários e tal. O Tuck Rule lá, aquele... Tuck Rule, era tudo. Não, o Brady não era o personagem principal, isso é fato. Aquele jogo polêmico contra os Raiders e tal. E aí o que acontece entre 2006 e 2007? Spygate. A investigação da NFL descobre que os Patriots estavam ali filmando os times adversários, filmando sinais e tal, de uma área que era proibida. E aí o Spygate acontece. O primeiro ano depois do Spygate é o ano do 16-0
Mostra o nível de motivação que aquele time tinha. Só que aí, os Patriots passam esse período todo sem vencer o Super Bowl, sem o Spygate, né? Pós-Spygate. Então, pô... Boas temporadas, mas sem ganhar. Exatamente. Aí você podia falar, pô, quando eles descobriram que eles estavam espionando os times, os Patriots pararam de vencer e tal, não sei o que. Então tinha esse argumento. Só que aí ele vence o Super Bowl 49, ele vence o Super Bowl 51, vence o Super Bowl 52 e ali enterra de vez, né? Mas eu acho que é um pouco subestimado o quanto que o Tom Brady precisou desses 3 Super Bowls e como eles mudam a percepção da carreira. E aí a cereja no bolo, e é outra coisa também, Caio. Qual foi a última vez que você discutiu quem é mais importante, Bill Belichick ou Tom Brady? Porque era uma discussão muito importante. Era uma discussão muito grande que acontecia ali no início da década de 2010, final da década de 2000. Até mais recente, Gabriel. Até mais recente, eu diria. Só que aí, o que acontece? O Tom Brady sai dos Patriots, é campeão do Buccaneers, e o Bill Belichick não consegue ter sucesso com o New England Patriots. E essa discussão... Ele vai pros playoffs um ano e só isso. Essa discussão não existe mais, né? Todo mundo sabe que o Tom Brady era o mais importante. Claro que não era, 90% Tom Brady. Eu acho que era algo tipo 55, 45, 60, 40. Mas o Tom Brady era mais importante. A gente viu na prática. E era uma discussão muito forte nesse período que a gente começou a acompanhar a NFL, né, Caio? Mas que hoje não existe mais justamente por causa desses últimos anos do Tom Brady com o Tampa Bay Buccaneers. Não, sem dúvida. E, assim, até 4, 5 anos atrás, tinha gente que ainda tentava falar, o Bill Belichick, o Tom Brady, mas não tem como. Não tem como. Eu acho que você pode argumentar que nos 3 primeiros títulos dos Patriots, o Bill Belichick e o que ele montou era mais importante do que as atuações do Tom Brady. Só que o Tom Brady ele sai de um quarterback que fazia o básico, que eram aqueles 3 primeiros Super Bowls que ele ganhou, um quarterback que vira e passa a ter umas temporadas que a gente nunca tinha visto igual. Em 2007, é uma das temporadas mais espetaculares da história, né? Que é a temporada invicta dos Patriots, quase dá o Super Bowl. E ali, o Tom Brady já era o personagem principal. Então, assim, talvez na dinastia dos Patriots, o Bill Belichick, o que ele montou ao redor do Brady, tenha sido mais importante por 5 anos. Só que a dinastia durou 15. Nesses outros 15, era o Tom Brady, e se assistiu nesse tempo, nesse período de 10 anos, né, o Gabriel? Além do Peyton Manning fazer o que ele fez, e o Peyton Manning poderia ter ganhado mais argumentos se ele ganha daquele Super Bowl do Saints, nesse período você ainda viu, por exemplo, o Aaron Rodgers fazer o que ele fez. O Rodgers tem a temporada 2011, que está entre as melhores temporadas da história, ele ganha o Super Bowl, muita gente falava, agora vem o Rodgers também. Teve muita coisa acontecendo, e aí, como eu falei, o Tom Brady, eu acho que ele redefine a palavra longevidade, que o dele, ele passa das longevidades, né? Ele chega, e ele aposenta dos Bucs jogando bem, assim, claro que não era mais o Tom Brady, mas ele estava longe de ser, por exemplo, que o Peyton Manning era quando ele aposenta. Porque o Peyton Manning aposenta em 2015 e ele já não conseguia lançar a bola direito, né? A gente vai lembrar que ele ficou até um pouquinho, o Broncos na época ficou até numa situação um pouquinho difícil, porque eles tinham que bancar o Peyton Manning, tinha que colocar ele no banco porque não tinha o que fazer, só que você também vai colocar um cara desse no banco, ele até melhora um pouquinho nos playoffs, mas o Tom Brady não, o Tom Brady continua, fisicamente o Tom Brady estava muito bem. Ele poderia ter jogado por mais um tempinho se ele quisesse, e provavelmente talvez até teria ganhado mais no Super Bowl. Mas eu acho que é isso, eu acho que o jeito que o Brady tomou conta do corpo dele, o jeito que ele redefiniu, o jeito que ele se preparava para os jogos, fez dele o mais importante, da dinastia mais importante da história da NFL, e coloca onde que ele está. Caio, pra gente encerrar aqui esse programa, eu não te preparei na pauta para essa pergunta, porque me ocorreu durante o podcast. Quem que você consegue ver dos quarterbacks atuais que podem entrar nessa lista? Eu acho que tem 3 caras que eu acho que você pode... 2 caras e um pouquinho abaixo, mas eu acho que Lamar Jackson, Josh Allen e Joe Burrow, eu acho que seriam os principais candidatos. Você acha que um desses 3, de repente, consegue ali superar, de repente, o Drew Brees, superar, de repente, o Brett Favre e entrar numa lista como essa? Eu acho que se o Lamar Jackson ganhar um Super Bowl, assumindo que quando ele ganhar um Super Bowl ele vai ter sido o melhor jogador do Baltimore Ravens, né, que é meio que a lógica, o Lamar Jackson tem que estar entre os 10 melhores da história. Quem te viu, quem te vê, Gabriel? Hein, Caio? Exatamente. Quem diria? Se voltar aí no arquivo confidencial aí do cara dos esportes, 4 anos atrás, sei lá, não faz muito tempo, né? Mas a gente discutiu aqui os melhores quarterbacks da NFL e eu tava criticando o Lamar. Tem algumas ressalvas ainda, mas
o tamanho dele para a NFL hoje, eu acho que é inegável. Quem negar tá brigando contra a imagem, praticamente. Né? Eu acho que a gente está falando de um cara que MVP mais de uma vez, é o melhor quarterback correndo com a bola da história da NFL. Ele já melhorou muito como passador, chegando num nível assim muito acima da média. Temporada regular ele dispensa comentário. Para mim agora é ele conseguir bater uma temporada espetacular nos playoffs. Ele conseguir ter uma pós-temporada que é dele, que ele domina, igual o Patrick Mahomes já teve, igual o Drew Brees teve, igual o Aaron Rodgers, igual o Peyton Manning, igual esses caras que estão na lista. Então, se o Lamar consegue uma pós-temporada brilhante, eu acho que já tem argumento para colocar ele no top 10. O Josh Allen e o Joe Burrow, em termos de talento e de currículo, eles começaram, eles estão fazendo o currículo deles agora ainda, Gabriel. O currículo deles está um pouquinho vazio, então talento para colocar mais eles têm. Mas entre esses, o Lamar para mim é o que mais tem feito e falta só um Super Bowl para começar a entrar nessa discussão. O Joe Burrow, eu acho que o Josh Allen pode também, mas eu acho que o Joe Burrow, pelo fator Cincinnati Bengals, é complicado superar, né? Que é uma franquia historicamente inepta. Ele pode fazer um pouquinho o que o Drew Brees fez, né? Pegar uma franquia muito ruim, que nunca tinha ganhado o Super Bowl e conseguir levar. Mas o Drew Brees, ele mudou de time mais cedo, né? Do que o Joe Burrow nesse momento. Não, mas não mudar de time, é ficar nos Bengals. Assim, o que eu tô falando é ele mudar a franquia dos Bengals em si, igual o Drew Brees mudou a franquia dos Saints, entendeu? Não, faz sentido. Igual o próprio Josh Allen, o Buffalo Bills nunca ganhou o Super Bowl. Exatamente. Um cara que normalmente entra no top 20 dessas listas é o Gene Kelly, né? Que é aquele cara dos 4 vice-campeonatos do Buffalo Bills, né? Então... Agora uma pergunta pra você, rapidinho. O que é mais difícil? Chegar em 4 Super Bowls seguidos ou perder 4 Super Bowls seguidos? É inacreditável, cara. Eu não consigo nem imaginar como seria. É uma das coisas que o esporte traz que parece brincadeira. É coisa de videogame, que se acontecer no videogame, você só fala assim, não, só tá acontecendo isso porque eu simulei aqui no videogame e deu isso. Você não acredita. É completamente inacreditável. Mas também fala um pouco sobre naquela época da NFL, um desequilíbrio bem grande entre AFC e NFC, né? Então eles levaram algumas porradas ali de times da NFC. Eles perdem pros Cowboys 2 vezes, uma vez pros Giants e outra pros 49ers, né? Não, pro Redskins, né? Washington Redskins na época. Eles só perdem pra time que hoje estão na Conferência Nacional e Divisão Leste. Cowboys 2 vezes, Giants e Washington. O Giants, e aí o jeito que Giants perde do Bill Giants Belichick também. Isso. E se alguém não viu, já que agora tá acabando o podcast mesmo, vai ver o chute que o Scott Norwood, né, o kicker do Buffalo Bills, teve um chute menos de 50 jardas, perdendo por 1 ponto, era só fazer para ganhar o Super Bowl. O chute vai pra fora, e aí o Giants ganha. Tem um 30 for 30 da ESPN muito bom, né, as 4 quedas de Buffalo, que fala muito bem, e o Bill Belichick era o coordenador defensivo, né, desse time do New York Giants. Sigam o Caio Miari no Twitter, @Caio Miari. Caio, brigadão pela participação. A gente tá gravando aqui na quinta-feira, dia 13. Eu tava torcendo pra ter saído a contratação do Aaron Rodgers até a gente gravar, pra gente poder falar sobre. Não saiu, infelizmente. Então, se até sábado sair, de repente eu faço um podcast. Eu faço um podcast emergencial, mas eu não. Aí a partir de domingo, esquece, férias total. Mas, Caio, muito obrigado pela participação. E até a próxima. Valeu, Gabriel. Sempre um prazer participar. Muita história hoje, né? Falamos de muita coisa. Vamos ver se o Rodgers muda de time, né? Porque se ele for para os Vikings, ele vai ter feito a mesma trajetória da carreira do Brett Favre, que é Packers, Jets e Minnesota Vikings. Seria espetacular. Mas muito obrigado pelo convite, Gabriel. Valeu. Seria o destino mais engraçado. Muito obrigado a todos. Podcast Cara dos Esportes volta no dia 1º de abril. Não é mentira. O podcast volta daqui a 2 semanas, que eu vou estar refrescado, o burnout vai ter acabado e eu vou estar pronto pra entrar ali, playoffs da NBA, cobertura do draft da NFL e não para nunca mais. Quer dizer, vai parar. Eu pretendo tirar férias todo ano, né? A consolidação Próximas férias tuas depois vai ser pra vir pro Canadá. Pô, é uma boa mesmo. Consolidação das leis de trabalho dão direito ao trabalhador aí, férias remuneradas todo ano, e eu espero usufruir desse direito todo ano daqui pra frente. Um grande abraço a todos, tchau!